gurizada, tudo certo? Bom, não tá tudo certo porque o Grêmio empatou em 0 a 0 com o CSA pela Copa do Brasil dentro da Arena do Grêmio e foi eliminado. Depois de uma derrota por 3 a 2 lá em Alagoas, o Grêmio conseguiu apenas um empate com muita frustração pro torcedor, pros dirigentes, mas a parte boa é que o Grêmio conseguiu uma melhora. Teve uma melhora, uma pouca melhora no jogo, no seu esquema tático, no que foi proposto dentro de campo. E eu vou te contar isso agora. Portanto, dá aquele like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque teve até jogador que foi pra polícia por prestar queixa, por agressão, enfim. Foi pouco difícil, mas o que o passado nos ensina é que pode ser colocado agora, mesmo tendo as novas arenas. Eu sou do tempo em que o Grêmio, no Olímpico, já fazia uma pressão gigantesca em cima da arbitragem. O árbitro já chegava dentro do estádio, andando pelo pátio para poder entrar no estádio, no meio da torcida. Poucas vezes com segurança. Quando tinha segurança, aí sim a torcida se manifestava e já fazia sua pressão. Se o árbitro terminasse a partida numa situação igual a que aconteceu nesse jogo contra o CSA, em que teve um pênalti pro Grêmio e o árbitro foi na cabine do VAR para ver um possível lance que o Kahneman teria feito uma falta, aonde o Kahneman é empurrado, e o lance que o VAR mostra pro árbitro é um recorte em que o Kahneman se joga em cima, né? Aparece só ele se jogando em cima do adversário e que na verdade ele foi empurrado. Isso, o árbitro não sairia ileso dentro do Estádio Olímpico. Hoje na arena ele é cercado por seguranças, ele é colocado dentro de um carro escondido, ele sai pelo pátio num lugar onde ninguém tem acesso. Hoje é tudo muito seguro para esse tipo de coisa, mas uma pressão precisa ser feita. Não é só o presidente ir para a CBF junto com o Filipão para cobrar um posicionamento da CBF pelo que está acontecendo com o Grêmio. Em 8 jogos o Grêmio ser prejudicado em 8. O VAR não mudar, o árbitro conseguir mudar a opinião do árbitro, né? O que o árbitro viu em campo, e não mudar o que realmente a imagem está mostrando para ele. Ele não aceitar as imagens como o correto, ou melhor, quando a imagem é cortada no ponto em que não é real. Porque assim como eu estou gravando esse vídeo, vocês podem fazer um recorte de uma fala minha e isso virar um baita viralizar num ponto em que talvez não seja verdade, ou até uma verdade com um recorte feito pela metade. É isso que está acontecendo, né? Os tais frames que a CBF, que o VAR, né? A CBF pede para o VAR para ser feito. Então, essa pressão precisa ocorrer. O Grêmio jogou bem, o Grêmio foi melhor do que ele nos outros jogos. Os poucos dias que o Mano teve para treinar, foram 2 dias, fizeram com que o Grêmio tivesse uma estrutura melhor taticamente dentro de campo. O Grêmio jogou com 3 zagueiros, com o Ronald pela direita, e eu achava que o Ronald jogaria de volante por causa da sua altura, e o Marlon ficaria um pouco mais recuado para poder dar uma consistência gigantesca no meio campo. Não, o Mano aceitou uma pressão do CSA pelo lado esquerdo do seu campo, porque o Marlon atacava. Então o Grêmio jogou num falso 3-5-2. Era um 4-3-3, mas era um falso 3-5-2. O Grêmio conseguiu ir para o ataque, o Grêmio conseguiu desenvolver. Faltou ainda um toque refinado do nosso meio armador para deixar o time do Grêmio na cara do gol, com uma bola um pouco mais colocada dentro da área, pifada para o nosso centroavante. Isso o Mano fala na coletiva e que vai precisar melhorar. Ele também fala na busca pelo meia para jogar junto com os meias que ele tem. E os meias que ele tem, a Monsalve, Cristaldo e o próprio Natan. Ele precisa achar esse encaixe, esse cara para fazer isso. Não é o Edenilson. O Edenilson não é esse cara. Ele fala o 4º homem de meio campo. E aí ele fala que ele tem o 5, ele tem o 8 e tem o 10. Ele está faltando outro homem. E esse homem é para fazer essa movimentação. Para quem é da época, né, os jovens que estão me seguindo aqui, por sinal, podem, quem não seguiu ainda, siga e dá o like. O Mano busca um Elano.
Vocês lembram do Elano em 2012 jogando no Grêmio, que foi para a Copa do Mundo em 2010? Aquele Elano, o Grêmio busca um jogador como aquele homem que fazia aquela movimentação. Não é um volante que está pisando na bola, que leva a bola até o... Não é isso. Ele está procurando um jogador com as características do Elano, algo que possa fazer essa ligação. Para quem é da época em que o Mano Menezes treinou o Grêmio, em 2005, 2006 e 2007, ele está procurando um homem como o Diego Souza, que fazia uma troca de posicionamento com o Tcheco. É isso que o Mano está buscando no seu time. O Grêmio foi muito melhor, com o Dodi ajustando, fazendo esse carregamento, né, carregando a bola até os meias, até o meia, que era o Gonçalves. O Vila Sante como primeiro homem também foi importante. O Grêmio teve os dois canhotos com Kahneman e Wagner Leonardo atuando muito bem, por sinal, claro, com uma proteção do Ronald pela direita, assim deixava o Wagner Leonardo como um líbero, que foi bem, ele poderia ter sido melhor, ele foi bem. Agora, no ataque, o Amuso não era jogo pro Amuso. O Amuso é um homem de transição rápida, é um jogador de transição rápida, em que ele tem que sair do meio de campo de velocidade pro ataque, que daí ele vai ganhar na velocidade, ele vai ganhar no drible e vai chegar na área para tentar fazer algum gol ou dar uma assistência. Ele nunca foi um artilheiro na sua carreira, ele tem 25 anos, e agora tu jogar um jogo propositivo com o Amuso, que é um jogador de velocidade, não serve. Nós perdemos um jogador no ataque. Poderia ter sido colocado o Alisson nesse jogo, poderia ter tido o Aravena, que também tem dribles curtos, mas não ele. Mas eu entendi o que o Mano quis fazer. O Mano quis colocar um time para o segundo tempo um pouco mais agressivo, um pouco mais arrojado, ele sabendo que o time ia para cima do adversário e apertar o adversário para poder buscar o resultado, caso precisasse, realmente precisou. E aí foi aonde ele faz as mudanças, coloca o time para frente, tira a lateral e bota meia, bota atacante, e o Grêmio consegue, no abafa, um pênalti, quer dizer, um gol, em que o árbitro tira do Grêmio. Eles deram um gol. Eu comecei falando de pênalti, se eu falei, já me desculpa, porque eu tô dentro do carro, vocês estão vendo, eu não fiz roteiro, porque eu resolvi pensar um pouco mais, fui dormir às 2h30 da manhã e não consegui analisar corretamente o que aconteceu. O jogo terminou com os jogadores do Grêmio indo para cima da arbitragem. O Arezzo foi expulso antes de terminar o jogo, né? O Arezzo foi expulso por ter dito palavras e tal, teve empurra-empurra, a polícia invadiu o campo, depois terminou o jogo, o Pavon tentou cuspir no árbitro, acertou um policial, teve que ir para a delegacia para prestar depoimento, a queixa contra ele, teve de tudo. O Grêmio foi roubado descaradamente e as pessoas não conseguiram fazer o que realmente precisa ser feito. A pressão que foi feita só no final do jogo, ela não serve. A pressão precisa ser feita antes do jogo, desde o início. O árbitro tem que chegar, eu coloquei no meu Instagram para vocês podem ir lá seguir. O árbitro tem que chegar na arena com medo, como era no Olímpico. Os árbitros pediam para não apitarem. Quando era um jogo grande, que tinha policiamento, tinha até helicóptero fazendo segurança, aí sim os caras gostariam de vir. Hoje, não. Hoje não tem isso. No Grêmio não tem isso. Hoje aqui é uma paz. Todo mundo entra, brinca, fala o que quer, faz o que quer. O árbitro faz o que quer dentro de campo. Não tem ninguém para peitar o árbitro. Ele pode dar amarelo e expulsar o cara. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Se ele sabe que tá errado, que tem câmera, eles vão para cima. Tem que estar dando pressão desde o início do jogo. O Grêmio perdeu uma classificação de Copa do Brasil por burrice própria do Grêmio. Olha, eu preferia ter saído fora da Sul-Americana, porque a Copa do Brasil dá dinheiro muito mais do que a Sul-Americana. O Grêmio deixou a desejar. Os dirigentes não estão sabendo fazer essa pressão. Buscar o árbitro no aeroporto, recepcionar ele na arena, fazendo aquela tradicional, aquele abraço na frente de todo mundo, abraçar eles, dando uma pressão no ouvido. Cara, isso é do jogo, isso é do futebol. E o Mano Menezes na coletiva fala, no futebol nunca teve ninguém correto, porque quando a gente é beneficiado, a gente não fala. E quando a gente é culpado, né? Quando a gente não é beneficiado, no caso, a gente fala. Ou seja, a gente só reclama de um lado para nos favorecer. Do outro a gente não reclama. Então, partindo desse princípio, tu precisa fazer o que dentro de campo? Tu precisa fazer o que antes, fora de campo? O jogo também se ganha nos bastidores. E a gente não tem os bastidores. Há muito tempo a gente não tem bastidores. É isso que está acontecendo. Resumindo, o Grêmio está se tornando um time médio, se apequenando da sua gigantesca torcida, da sua gigantesca história, porque ninguém mais faz
o que era feito antes. O Grêmio sempre foi roubado, sempre foi prejudicado com grandes clubes, inclusive com clubes pequenos. Mas dentro de campo, os jogadores e a arbitragem antes, os dirigentes antes, já faziam o papel para as coisas mudarem. E se ela dentro de campo seguisse uma linha que não era correta, os jogadores iam para cima e os dirigentes também. Vão ser punidos? Tem 6 pessoas no conselho administrativo, tem 338 conselheiros, substitui e segue o barco, segue a barca. É por aí.